Boa noite a todos. O tema proposto nos traz uma reflexão bastante profunda sobre alguns conceitos que a gente discute e que a gente vivencia ao longo de tudo que a gente já estudou aqui na doutrina. Mas inicialmente eu queria só fazer um ajuste entre não vir trazer a paz, mas a divisão, ou não vir trazer a paz, mas a espada. Na verdade é uma mera questão de traduções. Existem traduções com os dois termos. Então, na realidade, a gente fala o tempo todo no termo espada, porque ele é o mais utilizado na tradução de Herculano Pires, mas a temática é a mesma, né? Esse capítulo, ele tem 4 tópicos que, quando a gente faz a leitura de cada um deles, nos chama a atenção os temas, né, o linguajar proposto nesse capítulo. Aborrecer pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixai os mortos enterrarem os seus mortos e, o que nós vamos tratar, não vim trazer a paz, mas a espada. E, naturalmente, o título do capítulo já diz muito sobre o que ele vai propor. O título do capítulo é Moral Estranha. Por que moral estranha? Ao ler o texto, ao ler os títulos, pelo menos, antes de fazer uma leitura mais atenta das proposições e das reflexões feitas por Kardec, nos parece estranho o linguajar utilizado por Jesus nesses trechos do Evangelho. Isso nos causa estranheza aos olhos e aos ouvidos, exatamente porque diverge de tudo aquilo que a gente pensa e está acostumado a ouvir de Jesus. Eu vou ler os 2 trechos principais destacados para a gente poder, a partir deles, então, iniciar a reflexão. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. E no mesmo ponto, um outro trecho, eu vim trazer fogo à terra, e quero eu, senão que ele, o fogo, se acenda, eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia, até que ele se cumpra. Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra. Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá, numa mesma casa, 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho e o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Esses 2 trechos do Evangelho estão no capítulo 23, nesse tópico que a gente está tratando. E aí, nesse ponto, a moral do Mestre, a moral de Jesus, toma um contorno estranho, de uma aparente contradição com tudo aquilo que a gente escuta e percebe das palavras de Cristo, tá certo? A questão-chave aí passa pela dicotomia que a gente percebe se fizermos uma correlação dos termos paz e espada com os termos paz e guerra e, em última instância, com o conceito bem e mal. A impressão é que Jesus teria vindo, então, para trazer o mal, para trazer a guerra, né? Uma leitura, como eu disse, menos atenta, superficial, poderia levar a esse entendimento. E, obviamente, gerando em todos nós os questionamentos condizentes. Teria então Jesus a personificação da doçura e da bondade, que não se cansava de pregar o amor ao próximo, de fato dito essas palavras? Por que então Jesus, um espírito de alta hierarquia, viria disseminar a guerra e atear fogo à terra? Correto? Esses são os questionamentos que a gente se faz numa leitura inicial. E aí, a gente pode considerar uma série de hipóteses para essa leitura. Poderia então ter aí uma contradição? Cristo, que sempre pregou o amor, a paz, a doçura, estaria em contradição com toda a sua doutrina?
ele teria então aberto espaço para duvidarmos dos seus ensinamentos? Seria uma blasfêmia? Seria um interesse inadequado de alguém em macular a doutrina de Cristo? Poderia ser simplesmente uma questão de dissociação sociotemporal. O que é isso? Aquela mensagem naquela época, naquele contexto social histórico, teria um significado que nós hoje então não conseguiríamos capturar? Poderia ser isso? Teria sido, por hipótese, um entendimento equivocado dos apóstolos? A gente tem que se lembrar que todo o Evangelho é a transcrição daquilo que os apóstolos se lembram dos ensinamentos do Mestre, dos dizeres do Mestre. Obviamente, então, sujeitos a falhas, esquecimentos e tudo mais, correto? Poderiam ser, então, erros de tradução? Existe toda uma corrente que leva para as hipóteses, em alguns casos, de erros de tradução. Afinal de contas, o hebraico tem no seu vocabulário original uma restrição de palavras muito grande que, quando tentado adaptar ao nosso vocabulário, cria-se algumas dificuldades e impasses, certo? São todas essas hipóteses. No fundo, ao fazer a leitura, e essa é a proposta de Kardec, naturalmente ele não tem a pretensão de reescrever o Evangelho de Cristo, ele no máximo escolhe pontos, trechos polêmicos e tenta, à luz da doutrina espírita, à luz da revelação espírita, interpretar esses temas, correto? Então, com essa leitura desses comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que trata-se apenas de uma questão de interpretação adequada, ou seja, de fazermos a adequada interpretação do que está sendo dito, correto? E esse acho que é o ponto que a gente vai tentar evoluir aqui hoje. Qual seria as possíveis interpretações desse título? Não vim trazer a paz, mas a divisão, ou não vim trazer a paz, mas a espada. A gente já falei até num outro estudo que fizemos, que o Talmud, que é um livro judaico que orienta na interpretação das Escrituras, nos diz que a gente não pode analisar um versículo isoladamente, e muito menos de maneira literal. É exatamente o que a gente está falando e tentando fazer. Vamos então aprofundar para contextualizar o conjunto da obra nesse espaço, nesse capítulo. Também, como já vimos, os ensinamentos trazidos pelos Espíritos devem necessariamente adaptar-se aos limites da linguagem humana e ao grau de adiantamento dos seres em cada época histórica. Exemplificativamente, é como se a gente imaginasse tentar explicar para uma criança de 2 anos por que chove. Naturalmente, a gente não pega essa criança e diz o seguinte: olha, isso faz parte do ciclo natural das águas, onde pelas variações de temperatura há a precipitação, a evaporação, a condensação e etc. A criança não vai entender nada. Naturalmente, o que a gente diz? Olha, Papai do Céu precisa aguar as plantinhas, precisa cuidar da natureza e nos traz a chuva e etc. No fundo, o que Jesus faz conosco é isso. Ele precisa, figurativamente falando, nos trazer uma mensagem tão densa que a nossa percepção, à época, nós estamos falando de 2000 anos atrás, se hoje a gente ainda tem dificuldade de entender, que dirá há 2000 anos atrás? Tá certo? Da mesma maneira, a gente tem que levar em conta o adiantamento na sua época histórica. Só a título de lembrança, quando Jesus veio trazer a mensagem da sua doutrina, por exemplo, a gente precisa lembrar que o conceito de perdão era quase inexistente. O que valia era a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E Jesus vem trazer uma moral onde ele diz que não temos que perdoar 7 vezes, nem 70 vezes, mas sim 70 vezes 7. Então imaginemos o conflito, a dificuldade de entendimento que isso gerava a todo aquele povo, que no caso éramos nós mesmos, tá certo? Não são pessoas diferentes lá e aqui, somos nós mesmos em outro ponto do tempo, correto? Mas certamente, dado o grau evolutivo e histórico, do contexto histórico daquela população, naturalmente esse entendimento era muito mais difícil. Entender o que ele queria dizer era um desafio muito maior à época.
E aí, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que Jesus vinha então proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Então, além dessa questão cultural, além dessa questão do linguajar, ainda existia a questão do interesse existente à época pelas autoridades religiosas, políticas e etc. da ocasião, que tornava esse desafio ainda maior, essa missão ainda mais difícil. E naturalmente, quanto maior a importância do resultado previsto, maior a resistência por mais interesses ferir. E esse texto, apesar de ser um texto do Evangelho, um texto bíblico, no caso aqui especificamente é do Evangelho segundo o Espiritismo, não é nem do Evangelho. Ele tem um cunho que serve para qualquer tema da nossa vida. Em qualquer assunto onde se trate uma nova proposição, uma mudança, quanto maior a importância dos resultados previstos, maior a resistência. Exatamente por ferir interesses de outras pessoas. Correto? E aí, toda vez que a gente fala de uma mudança, a gente tem que entender que essa mudança ela tem um ciclo. Esse ciclo passa por no mínimo 4 etapas, que são essas desenhadas ali, propostas no esquema. Surge uma ideia nova, naturalmente o primeiro sentimento que se origina dessa proposição é um sentimento de oposição, poderíamos chamar de um sentimento de um conflito, tá certo? Origina-se um conflito. Esse conflito gera uma luta, e essa luta, enfim, essa oposição gera uma luta, um conflito, que pode ser maior ou menor, dependendo do nível de importância e de intensidade dessa mudança, dessa nova ideia, e obviamente de quantos e quão grandes são os interesses que ela fere, correto? E inevitavelmente, sendo essa ideia verdadeira, sendo essa ideia correta, ela será aceita mais cedo ou mais tarde, com mais luta, com menos luta, inevitavelmente ela será aceita. E esse ciclo de mudança pode e certamente estar presente nesse debate que nós estamos tendo hoje, né? O que Jesus fez à época é exatamente abrir a hipótese de uma nova ideia a partir da sua doutrina completamente diferente de tudo que todos conheciam e vivenciavam. É como se a gente imaginasse os cientistas de hoje que a gente conhece e às vezes admira ou até odeia pelas suas invenções, pelas suas criações. No fundo, tudo que eles trazem de novo nasce no campo das ideias e mais cedo ou mais tarde vem parar no campo da prática. É assim com toda e qualquer nova tecnologia que a gente conhece. E por que seria diferente com Jesus? Será que seria possível imaginar que os cientistas, espíritos aqui encarnados, passíveis de tanta evolução como nós sabemos que aqueles que aqui estão ou estiveram, são ou eram? Sendo Jesus tão mais evoluído, por que ele em si não poderia estar fazendo o mesmo? Trazendo uma ideia, um conceito novo, e que em algum momento passaria a fazer parte da nossa prática, do nosso dia a dia, da nossa vida. Quando a gente fala de conflito, e aí eu vou usar um pouquinho da teoria da administração para ilustrar isso, se você juntou duas pessoas, a coisa mais certa de acontecer é o conflito. Não importa qual é o assunto, não importa qual é o nível do conflito, juntou-se duas pessoas, inevitavelmente você tem um conflito. Isso vale para pai e filho, vale para marido e mulher, vale para irmãos, vale para amigos, que dirá para inimigos, tá certo? Então isso é uma coisa inevitável. E aí quando a gente fala do papel do gestor, o que é o papel do gestor? Nada mais é do que gerir no âmbito das organizações e dos projetos que ele gerencia, gerir conflitos.
E quando a gente fala de gerir conflitos, existem basicamente 3 tipos de perfil de gestor, ou 3 técnicas que podem ser aplicadas. A técnica do gestor autoritário, aquele que chega e impõe a sua vontade pela força da hierarquia, e aí todos têm que seguir a sua decisão. A técnica do mediador, aquele que tenta achar um meio termo, que tenta deixar o grupo polemizar, deixar o grupo polemizar, o próprio grupo gerar e gerir um pouco esse conflito que surge, e daí com o tempo tirar a melhor solução, a melhor ideia. E existe a última opção, que é o gestor que busca consenso entre as opiniões existentes. Tenta estabelecer um consenso, tenta fazer com que o grupo busque entre todas as ideias a de melhor consenso, evitando o conflito. E aí eu proponho uma pergunta: qual desses 3 vocês acham que seria o mais indicado? Depende com quem você está lidando. Bom, olha só, os especialistas e estudiosos da administração não têm dúvida de que a melhor técnica é deixar o conflito ocorrer. O autoritário vai impor a sua posição e vai ter que tomar conta da panela de pressão que ele criou, que vai se criar uma panela de pressão, com riscos de sabotagem e tudo mais que disso pode decorrer. Aquele que deixa o grupo tentar achar uma solução de consenso, sem conflito, mesmo que isso implique uma solução intermediária para não ter conflito, no fundo vai ter sempre alguém que vai continuar pensando assim: a minha ideia era melhor, eu estou fazendo porque foi maioria, mas a minha ideia era melhor. Inevitavelmente, o conflito leva à melhor solução. Agora, não é o confronto, não é a briga, não é chegar às vias de fato. O papel do gestor é administrar o conflito, é manter o conflito dentro das linhas de interesse do projeto, tá certo? E por que eu estou falando isso tudo? No fundo, Jesus é o nosso gestor. Com perdão da palavra e da comparação, eu tenho certeza que ele vai me entender, ele é o nosso gestor. E ele, quando trouxe a sua mensagem, tinha tudo isso em mente, e muito mais, naturalmente. Muito mais. Então, o que ele já estava dizendo é isso: pela importância dos resultados previstos, eu sei que nós vamos ter resistência, e a resistência não vai ser pequena, ela vai ser grande, mas vamos deixar esse conflito, vamos gerir esse conflito. E aí, de novo, no Evangelho, aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera, que, segundo previa, a sua doutrina iria suscitar. Ele já sabia disso, naturalmente. Aos conflitos momentâneos, e aí quando a gente fala de momentâneos, eu não estou dizendo de um dia, uma hora, uma semana, pode ser 1 século, 2 séculos, 5 séculos, isso para Jesus é nada. Para a espiritualidade é nada, não é isso? Que surgiriam como consequência de suas ideias. As lutas que teria de sustentar antes de se firmar. Não Jesus, as suas ideias. Jesus não precisaria se firmar, ele tinha plena consciência de tudo que estava propondo, até porque ele é a voz do Pai. Então, ele sabia que as suas ideias teriam que enfrentar lutas antes de se firmar. E ele não trouxe isso como um desígnio premeditado de sua parte, de semear a desordem e a confusão. O mal proviria dos homens. Nós mesmos traríamos o mal. Nós mesmos ergueríamos a espada. A sua posição era do médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, revolvendo humores malignos do enfermo. E ele, com isso, naturalmente, o enfermo se agita, até que a cura de fato surja. Correto? E aí, se a gente buscar na história de Jesus, o que nós podemos entender como sendo o acontecimento mais característico ou mais caracterizador da assertividade dessa ideia de que geraria conflitos, que geraria lutas, desgastes e etc.
é isso? Jesus já sabia de tudo isso. E esse, para mim, e eu acho que não tem muita dúvida disso, é o sinal maior do quão conflituoso seria o processo de entendimento, de aceitação da mensagem de Cristo. E ele não fez isso por conta própria. Quem fez isso a Jesus? Nós. Não é isso? Talvez eu, talvez você, não sei, todos nós. Alguns de nós certamente estivéssemos lá juntos, encarnados, outros não se sabe. Mas nós fizemos. E por quê? Por que matar Jesus? Qual seria então o interesse? Qual o ganho se daria com a morte de Jesus? E está de novo no Evangelho. Isso é Kardec, intuído pelos Espíritos, nos dizendo: crendo matar a ideia, matando o homem. E é aquilo que a gente viu antes: quanto maior o conflito de interesse decorrente de uma ideia nova proposta, maior o risco dos conflitos e das lutas. Por quê? Porque ferem interesses, exatamente porque ferem os interesses. E aí toda essa história do início da pregação de Cristo até a sua crucificação, eu acho que conhecemos bem. E isso caracteriza exatamente esse processo de conflito que a gente está falando. E aí, a partir da crucificação de Cristo, o que a gente verifica? O que a gente identifica? Uma busca pela verdade exclusiva. Daí a gente vê o surgimento, identifica o surgimento de várias seitas, cisões na doutrina cristã, correto? Dilemas monstruosos acerca do que seria a verdade que Cristo teria tentado trazer para cada um de nós. E cada um defendendo as suas ideias, alimentando até mesmo o ódio, a perseguição, o surgimento de diversas seitas, né? E aí são inúmeras. A gente pode buscar em toda a história da religião, a partir da crucificação de Cristo, a gente percebe como esse movimento se dividiu ao longo dos anos. Os cristãos que antes eram perseguidos, né, chegando ao ponto máximo da crucificação de Cristo, passando a perseguidores. A cruz do Cordeiro sendo plantada à base de ferro e fogo, servindo de justificativa para as guerras mais cruéis de que temos notícias. Ao se fazer uma análise das guerras religiosas, indiscutivelmente a gente percebe que elas são muito mais intensas e cruéis do que as chamadas guerras políticas. Porque o interesse não está no âmbito meramente econômico, é o interesse que vai na sua crença, que vai no âmago do ser. Então você não tem limite. Está aí a Guerra Santa, que não nos deixa até hoje esquecer disso, né? Quantas pessoas são mortas e se matam por essa pretensa mensagem de salvação. E inúmeros atos de atrocidade e barbárie, né? Tudo isso também citado no Evangelho segundo o Espiritismo. Ali a gente tem uma imagem da Inquisição, na imagem do meio, a imagem superior das cruzadas, que são as guerras, né, que a gente falou, em nome da fé, em nome de Deus. E aqui o Alto de Barcelona, que eu acho que todos já ouviram falar, 1861, se eu não me engano, onde 300 livros espíritas foram queimados, etc., também no movimento de perseguição à mensagem, já falando em 1861, né? 18 séculos, 17, 18 séculos após a crucificação de Jesus. Então vimos de todo tipo ocorrências e situações que certamente Jesus antevia que aconteceriam. Mas de novo, não ele como agente. Ele não trouxe em si o conflito. Ele propôs a mensagem que inevitavelmente levou a esse conflito. E aí o que a gente pode esperar para o futuro?
que a gente pode esperar para o futuro? De novo, recorrendo ao Evangelho, a extirpação dos erros e dos preconceitos, a sucessão da guerra pela paz, do ódio pela fraternidade universal, das trevas do fanatismo pela luz da fé raciocinada, o abrigo de todos sobre a mesma bandeira, a da caridade, enfim, o triunfo da verdade do Cristo. E aí, de novo, a gente volta a um debate da questão do tempo, né? A gente precisa raciocinar isso tudo. Nós estamos falando de um texto que tem aproximadamente 150, 160 anos. A gente precisa entender isso com a noção de tempo que vem do plano espiritual. A gente tem que entender que se o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, a gente talvez esteja aqui há 500 milhões de anos numa condição de um planeta de provas e expiações. Talvez. E se a gente jogar para frente e entender que a visão dos cientistas é que o nosso Sol pode se apagar em 5 bilhões de anos, quem sabe esse estágio de provas e expiações leve mais 1 bilhão. Então, esse futuro é um futuro com uma visão temporal adequada. E toda vez que a gente tenta imaginar a solução desse conflito dentro da nossa existência atual, dentro desse espectro de tempo altamente limitado que a nossa encarnação, que cada uma das nossas encarnações nos permite, naturalmente isso nos gera angústia. Correto? Então temos que entender esse tempo, esse futuro, numa escala temporal adequada. Mas é isso, a visão de futuro é o triunfo da verdade de Cristo. Nós não estamos aqui dizendo que haverá uma única religião, ou que o Espiritismo será a religião do futuro, até porque a gente sabe que o Espiritismo não é religião, correto? Então a gente está entendendo aqui como sendo o futuro da mensagem, da paz, que ele tanto queria trazer para o ser humano e que a gente vai começar a falar o que ele quis dizer com essa paz. E aí onde se enquadra, né? Como que se enquadra nesse contexto o Espiritismo? Também adaptado do Evangelho, segundo o Espiritismo, à semelhança do socratismo e do cristianismo, o Espiritismo traz um novo paradigma para a humanidade, uma nova espada. E por que eu falei aqui de socratismo, né? Se a gente buscar as proposições de Sócrates, elas, dentro de certos limites, traziam muito da mensagem que Cristo nos trouxe. Mas por que elas não foram à frente? Porque elas eram falsas? Não, provavelmente porque a maturidade da humanidade àquela época era ainda muito inferior à idade de Cristo, o que tornou a aceitação dessa mensagem impossível. Correto? Então o Espiritismo, a exemplo do socratismo e do cristianismo, traz uma nova espada. Agora, vamos entender bem o que estou querendo dizer, e o Evangelho está dizendo dessa nova espada. Ele diz, inclusive, que não será aceito sem lutas, sem controvérsias e sem oposições. E é aquilo que nós falamos. Toda nova mensagem traz, toda nova mudança, toda nova ideia traz consigo um nível de conflito, de resistência, de oposição. E a gente falou, por exemplo, do Alto de Barcelona, e conhecemos todos uma série de outros eventos históricos que mostram essa oposição, a oposição e a controvérsia, às vezes até no âmbito dos próprios espíritas. Tá certo? Nós estamos falando apenas de questões que vão entre o espiritismo e as religiões. Pode ser dentro do próprio espiritismo. Agora, no entanto, a sua pujança não está nas disputas sangrentas, mas na modificação interior que proporciona a cada um de seus adeptos, numa guerra de cada um contra si mesmo e contra todo o mal, fazendo com que possamos ser promotores da paz. Esse texto está no Evangelho. Então, a espada que o Espiritismo nos entrega, nos apresenta, é a espada individual. É a briga de nós conosco mesmos. É a luta pela reforma íntima. Correto? A mudança está ou deve ocorrer em nós mesmos. A minha briga é primeiro comigo, antes que qualquer outra. E aí, o que nós então hoje entendemos
ou almejamos como sendo a paz? O que de fato a maioria de nós entende como sendo a paz? Será que a gente entendeu ou já tem a percepção correta do que Jesus quis dizer como vim trazer a paz? Ou o que deve ser a nossa perseguição pela paz? A nossa busca pela paz? Não raro a gente escuta coisas como: eu só quero paz, me deixe em paz, me dá um pouco de paz. E na verdade muitas vezes a gente não sabe nem o que isso de fato quer dizer, tá certo? Muitas vezes confundimos paz com ociosidade, com facilidade, com irresponsabilidade inconsequente, ou seja, pretensamente buscamos a paz, mas na realidade estamos perseguindo outras coisas que não são a verdadeira paz. E aí, Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz: busque a paz e siga. E fazendo uma leitura de um trecho de Emmanuel, que sinceramente eu não anotei o livro, depois eu vou retomar e vou ver de onde foi, ele comenta dizendo que a maioria de nós deseja em seu lugar, ou seja, ao invés de fato desejar a paz, a gente deseja a tranquilidade. Para isso, rogamos a Deus concessões que poderiam satisfazê-la, satisfazer a tranquilidade, e não a verdadeira paz. E aí, no entanto, enfim, tão logo nós somos atendidos, em geral, perdemos-nos em nossas próprias atitudes. Exemplos: pedimos o descanso merecido. O descanso é merecido? Naturalmente ele é merecido. Afinal de contas, somos um espírito habitando um corpo, uma matéria, que requer, que precisa de descanso, correto? Mas e daí? Mesmo vencido o tempo necessário do refazimento das forças, nós nos refugiamos em mecanismos de evasão de responsabilidade e nos fazemos ególatras e impiedosos. Esquecemos que temos pessoas com as quais também devemos nos preocupar e consumimos todo o nosso tempo conosco, no nosso descanso merecido, por exemplo. Solicitamos um casamento feliz ou uma família feliz. Justo? Justo. Não precisamos estar aqui nesse momento de provas e expiações e ser obrigatoriamente infelizes. Jesus não quer isso. Mas não só isso. Quando somos felicitados com um cônjuge e filhos, me perdoe se estava errado ali, não sabemos ser irmãos e nos exasperamos continuamente. Quer dizer, aquilo que nós mesmos tanto queremos, muitas vezes não sabemos tratar adequadamente. É óbvio que de um relacionamento, de família, de filhos, seja um relacionamento inclusive de amizade, de sociedade, como a gente viu lá atrás, se juntar das duas pessoas, o conflito certamente existirá. E a forma como a gente trata esse conflito diz muito do que somos. Tá certo? Pedimos a fortuna material. Também não há mal nisso. Talvez o termo fortuna seja forte, mas ele não é meu. Ele é de uma interpretação que a gente vai mostrar. Mas ao nos vermos locupletados de ouro, torturamo-nos em 1000 problemas por não sabermos administrar, gastar com simplicidade, ajudar e distribuir. Então, quando a gente fala de fortuna, vamos pensar no conceito de disponibilidade material suficiente para ter uma vida tranquila. Isso nos daria o direito de esquecer do próximo, que tanto precisa, que tanto carece? Na medida em que fazemos isso, estamos de fato falando de paz? Poderíamos imaginar que teríamos paz, de fato, agindo dessa maneira? Aqui um exemplo um pouco mais complexo, mas enfim, não dá para a gente detalhar, mas enfim, muitos reclamam reconhecimento e notoriedade. Essa foto de fama é só pela ausência de uma outra que simbolizasse isso melhor. Não precisa obrigatoriamente ser a fama de um artista, de um ator, de um cantor, mas como está ali, o reconhecimento é notoriedade.
Mas ao sermos aureolados com a popularidade, não temos paciência para tratar educadamente todos que nos procuram. E isso cabe para cada um de nós. Eu posso ter uma certa notoriedade com os meus amigos, com a minha família, e eles virem até mim, depender da minha ajuda, da minha atenção, e nesse momento eu não os trato adequadamente, com a devida paciência. Correto? Bom, então o que devemos entender e buscar como sendo a paz? O que cabe a nós nesse momento entender qual seria então a mensagem de Jesus e buscar essa mensagem. Paz, do ponto de vista etimológico, significa ausência de conflito. É uma tranquilidade individual na comunhão com os outros. Repara que o próprio conceito etimológico já fala de comunhão com os outros. É a concórdia de afetos e vontades, ou em que os antagonismos são resolvidos sem luta cruenta. Cruenta seria sangrenta, correto? Então, não podemos conceber que a essa altura voltaríamos, dentro da espada que o Espiritismo nos apresenta, voltaríamos à luta sangrenta da época de Cristo. O que nós temos que entender é que esse antagonismo não tem que ser resolvido na base da luta. Do ponto de vista doutrinário, a paz verdadeira é aquela que resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e a dos propósitos do Senhor. Um pouco daqueles exemplos que a gente falou ali atrás, né? Sobre o descanso, sobre a família, sobre a fortuna. Existiria ali então o equilíbrio entre essas duas coisas? Certamente não. Em outras palavras, a paz, doutrinariamente falando, resulta do esforço despendido para desenvolver a inteligência e alcançar as culminâncias, ou seja, o auge, o topo da bondade, da justiça, do amor e da fraternidade. E nesse aspecto, individualmente, que leitura precisamos ter sobre tudo isso? Qual é o significado dessa mensagem do Evangelho? É um significado de uma tomada de decisão, como eu disse antes, pessoal. Sou eu comigo mesmo. É uma mudança de vida a partir da reforma íntima. É aí que reside a paz profunda, a paz íntima, a paz que de fato temos que perseguir. Ninguém usufrui de paz quando não compreende. Ninguém pode oferecer paz se não desenvolve no próprio âmago, no próprio mundo íntimo. Então, se eu não estou em paz comigo mesmo, no meu interior, no meu íntimo, como eu posso querer oferecer a paz a alguém? Como eu posso querer compartilhar a paz com alguém? Pastorinha nos traz um conceito em Sabedoria do Evangelho, onde as máximas lutas que uma criatura tem que enfrentar são contra seus próprios veículos inferiores. A luta pela paz, de novo, reforçando o que a gente disse antes, está em nós mesmos, com os nossos próprios conflitos internos. Quem de nós não conhece a dificuldade de desarraigar, de se livrar de vícios, de hábitos como fumo, bebida, gula, preguiça e etc. Ou dos obstáculos causados à inteligência pela fadiga do corpo, sono, cansaço, ou ainda do descontrole que o espírito sofre, perturbado pelas emoções da cólera e da raiva, do amor descontrolado e do ciúme. Todas essas questões são questões íntimas, questões internas a cada um de nós e que derivam do nosso interior e de nós contaminam o exterior. Então, lembremos, no entanto, que ainda hoje a busca dessa mudança, a busca dessa reforma íntima ainda pode causar reações e até mesmo divisões. E aí a gente está falando de reações e divisões no âmbito da família, no âmbito da escola, do trabalho, dos ciclos sociais, qualquer área do viver.
Inevitavelmente os tempos são outros, mas como a gente viu lá atrás, os conflitos, as reações e as divisões vão continuar acontecendo, e a gente certamente, cada um de nós no seu dia a dia, poderia ilustrar aqui exemplos dessas divisões e dessas reações contrárias. Então isso vai continuar acontecendo. E aí em Mateus, dentro daquele trecho inicial do Evangelho que dá base ao capítulo, ao tema, os inimigos do homem são os de sua própria casa. E aí a gente pode entender isso, inclusive quando o trecho fala de pai contra filho, filho contra mãe, mãe contra filha e etc. A gente pode entender isso no seu sentido um pouco mais literal, desses conflitos inevitáveis que ocorrem no âmbito da família e que a gente tem que saber tratar, como pode ser entendido como esses conflitos que ocorrem no interior do ser, nas nossas divisões e vivências internas. Então, pode ser entendido nos dois sentidos. Agora, os conflitos são inevitáveis. A forma como lidamos com eles é que faz toda a diferença em como e quais resultados alcançaremos com essas propostas de mudança, com essas novas ideias. Então, o nosso desafio está em continuar lutando contra as iniquidades e injustiças, mas não com a espada. E aí, como o próprio Jesus nos dissera, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. De novo, a nossa luta não se dará pela força, não se dará pela espada, literalmente falando. O nosso desafio é agir com lucidez, ao invés de reagir pela força. É usar a razão acima de tudo, é buscar o equilíbrio em nossos atos e em nossas medidas. E, acima de tudo, sermos misericordiosos com aqueles que não nos entendem e talvez muito mais com aqueles que não concordam conosco. Eles não têm a obrigação de concordar. O que não quer dizer que você, por isso, tenha que mudar a sua opinião. Basta que você respeite a dele e use a razão e o equilíbrio nesse debate, nesse conflito. O desafio de cada um de nós é, por consequência da humanidade, com a espada embainhada, partir então em busca da verdadeira paz. E aí, como proposta, façamos então uma experiência. Comecemos por tratar os integrantes da nossa própria família com mais respeito, atenção, carinho, gentileza e, acima de tudo, com amor na mente e no coração. Não importa quanto você imagine que aquele ente não te queira bem, não goste de você, não te entenda, não te aceite, será que o erro não está em você? Será que a origem do conflito não é você? Não sei, temos que pensar. Cabe a cada um de nós fazer a sua parte nesse debate, nessa proposta de mudança. E aí essa mensagem de André Luiz é uma mensagem um pouquinho grande, mas ela é bastante interessante. Eu só vou ler aqui para facilitar a leitura. Davi já está me apertando aqui com toda a razão. Então vamos só fazer uma leitura, né? A paz íntima. Guarde sempre a confiança em Deus e em ti mesmo, a consciência tranquila, o tempo ocupado no melhor a fazer, a palavra construtiva, a oração com trabalho, a esperança em serviço, a paciência operosa, a opinião desapaixonada, a bênção da compreensão, a participação do progresso de todos, a atitude compassiva, a verdade iluminada de amor, o esquecimento do mal, a fidelidade aos compromissos assumidos, o perdão incondicional das ofensas, o devotamento ao estudo, o gesto de simpatia, o sorriso de encorajamento, o auxílio espontâneo ao próximo, a simplicidade nos hábitos, o espírito de renovação, o culto da tolerância, a coragem de olvidar-se para servir e a perseverança no bem. Simples, né? Bastante simples, não é? Muito simples. E aí, só para encerrar, eu trouxe um vídeo aqui
que é provável que alguns, talvez muitos já tenham visto, mas ele tem bastante relação com o que a gente está falando. Não, está certo. Só aumentar o som. Uma maneira de entender o significado da paz profunda. Havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar em uma pintura a paz profunda. Muitos artistas apresentaram as suas telas. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele realmente gostou e teve de escolher entre ambas. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito, onde se refletiam plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um paraíso muito azul, com tênues nuvens brancas. Todos aqueles que olharam para essa pintura pensaram que ela refletia a paz profunda. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um paraíso tempestuoso, no qual se precipitavam um forte aguaceiro, com relâmpagos e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa torrente de água. E tudo isso se revelava nada pacífico. Mas quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo da fenda de uma rocha. Nesse arbusto encontrava-se um ninho. Ali, em meio ao ruído da violenta turbulência de água, estava um passarinho, placidamente sentado no seu ninho, em profunda paz. O rei, então, escolheu a segunda tela e explicou. Paz profunda não significa estar em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo para realizar o livro das dores e das tentações. Paz profunda significa que, apesar de estar em meio a tudo isso, permanecemos calmos e confiantes no santuário sagrado do nosso coração. Lá encontraremos a verdadeira paz profunda em silenciosa meditação. Bom, é isso. Nós agradecemos ao Sidney pela brilhante palestra dessa noite. Vamos esperar um pouquinho ainda a Luz, que tem uma mensagem. Vamos aguardar um pouquinho só, que a André vai nos falar sobre uma programação que agora... André, não, você então. O Remo e o Marcelo, todos, o Milosky também. Então vamos fazer a apresentação agora. Boa noite. Hoje a gente vai apresentar para vocês, assim, né, mostrar, na verdade, e convidar um novo projeto que a nossa casa está implementando. Esse projeto não é um projeto só nosso. Todos nós estamos participando e convidando aqueles que desejarem participar dele. Eu vou passar para o Milosky, que... Sério? Sério. Vai falar um pouquinho sobre o projeto. E o Remo também vai dar uma explicação um pouquinho mais técnica, rápida, o porquê desse projeto. Eu não tenho intimidade nenhuma para falar aqui na frente. Um pouquinho nervoso, mas aceitamos o convite, né, que foi feito para a gente. Tá legal? Tá vendo? Recebemos esse convite de vir à frente desse projeto, que é um projeto de uma coisa que a gente gosta muito, né? A gente percebeu que na casa muitos gostam de atividade física, né? De caminhar, de correr. E não é por acaso que unimos tanta gente assim que gosta de praticar um esporte, e no caso a caminhada e a corrida. Então, em um dado momento, intuitivamente talvez, eu lancei essa ideia. Gente, a gente precisa meio que organizar
essa coisa toda, né? E ter um propósito final disso tudo. A gente se reúne para caminhar, a gente se reúne para correr, mas vamos tentar levar essa alegria que a gente sente da caminhada, essa alegria que a gente sente da corrida, para quem, de repente, não está conseguindo no momento correr, não está conseguindo no momento caminhar, e que precisa de um incentivo, de uma ajuda, né? Então a gente apostou nisso, né? E a gente já tem um grupo que faz as caminhadas, que faz a corrida. Tá, deixa eu ver. E aí vim com a ideia, né? Vamos lançar uma camisa pra gente ficar bonitinho na rua, assim, levar o GCAT no peito, né? E aí, somando as ideias, né, daqui e dali, a gente está apresentando hoje essa nossa bandeira, né? E, na verdade, a bandeira maior, né, que veio da espiritualidade pra gente, como um presente maravilhoso, é esse slogan que a gente vai levar à frente, né? Pela valorização da vida. E tendo uma ação, né? Saindo para caminhar, vamos escolher hoje. André, vamos caminhar do Parque de Exposições até o SOC, para fazer uma visita no SOC, né? E levar essa alegria, chegar lá entusiasmado, chegar lá suado. Mas a gente percebe que, até aproveitando o gancho da palestra do Cisne, né? Sobre essa questão da paz, essa busca pela paz e tudo mais. Cara, muitas das vezes a gente vai caminhar, a gente vai correr e a gente está, sei lá, passando por uma situação na vida, né? E quando acaba a corrida, quando acaba a caminhada, cara, a gente sente um conforto, uma tranquilidade. E isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Então o convite é feito para vocês, que vocês abracem também essa ideia, como nós fomos convidados, e estamos apenas expandindo, né, esse convite para casa, para o GCAT. Desculpa, estou nervoso. Vou passar de volta para o André. Réu vai falar um pouquinho dos benefícios da atividade física rapidinho, por que a gente está fazendo isso aliado à atividade física, e depois eu vou falar da parte espiritual. Ah, tá. Bom, gente, só sendo breve, né, o Milóstico já apresentou bem aí qual que é realmente a ideia, né, que a gente junte o grupo, né, e a nossa maior preocupação realmente é, claro, levar isso a pessoas que fazer disso um convite a todos que queiram caminhar conosco e fazer junto com isso uma ação social também. E, claro, nunca deixando de lado também o lado espiritual, que a Andréia vai falar disso também, né? Aquilo que a gente sempre vê o Davi falando, nós temos que ser o personal do trainer do espírito também, nunca se esquecer disso. Mas a gente sabe que o lado também do exercício físico, né? O lado, ele também é um fator muito coadjuvante hoje, que a nossa preocupação toda, né, o maior problema que a gente vê hoje na humanidade, no mundo inteiro, é a questão realmente da depressão, né, que vai ocasionando uma série de fatores também, até aquela coisa mais preocupante realmente, que é o fato da pessoa levar as vias de fato da sua própria vida, né. Então a gente tem que sempre pensar nisso, né, que viver vai ser sempre a melhor opção e, claro, nunca deixando o lado espiritual de lado, mas a atividade não é toda vez que a gente vai fazer uma ação social, a gente pode também fazer uma caminhada também, igual a gente fez uma vez, Vale do Amor, ou faz para um outro depois, enfim. A gente quer um convite a todos também da importância da atividade física também. A atividade física é caminhar, é andar, quem quiser caminhar um pouquinho mais rápido, enfim, não ficar parado, né? E estudos, né, já nos mostram, né, aqui só um exemplo, né, um estudo, o quanto que a atividade física pode ser um coadjuvante realmente na
nosso lado espiritual e também no nosso lado também de motivação. Então aqui um estudo bem rápido feito na Noruega, falando que o sedentarismo pode sim levar à depressão e a atividade física pode realmente, né, um estudo publicado no American Journal de Psiquiatria, falando que a atividade física realmente pode prevenir, né, porque a gente já sabe que infelizmente o suicídio, de 9 entre cada 10 pessoas que se suicidam, né, podem ser prevenidos, né, uma coisa que a gente pode prevenir. Eu trouxe um vídeo aqui rapidinho, né, só do Cláudio Varela falando sobre isso, né, qual o sentido que a gente tem que levar a esse respeito, e ele falando justamente isso. Hoje nós vamos fazer um comentário a respeito de uma pergunta que o Allen Cleiton Araújo. Allen Cleiton. Quando eu falo no telefone, as pessoas quem? Cláudio, Drauzio, imagino que você também. Quando você fala, ninguém tem direito ao seu nome. O Allen Cleiton diz o seguinte: Drauzio, já que você é corredor, seria muito bom ouvir boas recomendações de um médico à prática de atividade física. Olha, eu sou suspeito para falar de exercício. Primeiro, eu acompanho um pouco essa literatura, tento ler tudo que eu posso a respeito da atividade física. E segundo, eu não tenho só uma formação teórica nessa área. Eu corro, e corro distâncias longas. Na verdade, corro maratonas, que são essas corridas de 42 quilômetros. Por que eu corro distâncias longas? Porque você não consegue improvisar 42 quilômetros. Você diz, semana que vem eu vou correr uma maratona. Não vai, você tem que estar treinado. Esse treinamento leva meses, pelo menos várias semanas. E com isso eu me obrigo a acordar às 5h30 da manhã, 5 horas, e correr 3 a 4 vezes por semana. A atividade física é absolutamente fundamental, porque a vida sedentária é muito ruim, faz muito mal para o organismo. Essa coisa de passar o dia inteiro sentado, andando um pouquinho, voltando, sem estimular, sem forçar os músculos, sem andar, sem fazer exercício, pedalar, nadar, qualquer tipo de exercício, é muito ruim para o corpo. A atividade física melhora o funcionamento do organismo como um todo, melhora a função cardiovascular, melhora a circulação, acelera o seu metabolismo, você fica com mais dificuldade de ganhar peso ou com mais facilidade para perder o peso que foi acumulado excessivamente. E, além de tudo, para mim, o que eu acho que é o máximo da atividade física é que ela faz bem para o espírito. Você, quando acaba de correr, ou de pedalar, ou de nadar, você sente que você é invadido por uma sensação de paz, de calma. E essa calma vem ligada a um otimismo, porque você se sente capaz de tocar o seu dia a dia, de fazer as coisas que você gosta, de cumprir as suas obrigações, de criar coisas novas. A atividade física dá esse tipo de estímulo. E, ao contrário, a vida sedentária te joga para baixo. Por isso, levanta da cadeira e põe o corpo para trabalhar, você não vai se arrepender. Seja corrida ou seja uma caminhada, né? Aí o André vai falar um pouquinho, só vou passar um slide rapidinho aqui, só da camisa, né? Aí vai ter nosso top model também, que botou a camisa também. Bom, gente, na verdade, tudo isso daí, né, esse projeto, óbvio, é respeitando os limites, a possibilidade de cada um. Quando a gente fizer um evento, se a pessoa não puder, porque não tem dificuldade de caminhar, alguma coisa, vai encontrar com a gente no início, vai encontrar com a gente no final. Anda um pouquinho, mas faz alguma coisa, né? E aí vamos lá, a parte espiritual da coisa. A espiritualidade, quando a gente teve essa ideia, veio até nós e falou assim, que bom que vocês perceberam a ideia. Porque quando vocês pensam, a gente já decidiu, né? Vocês ouviram a gente. O que eles querem com isso? E por que o nosso projeto é pela valorização da vida? Como o Remo mesmo falou, existe uma preocupação muito grande
muito grande da espiritualidade, também dos médicos, psicólogos, professores, eu tenho certeza, com a questão do medo, da desesperança, de todas essas síndromes que estão assolando o nosso planeta hoje. Então, o Remo fez uma palestra sobre o suicídio, o André Trigueiro, jornalista, trabalhando, viver é a melhor opção. Então, eles nos pediram que, já que a gente gosta de caminhar, de correr, que a gente estava com uma ideia, a gente quer fazer alguma coisa além de nós, para sair de dentro de nós, que a nossa bandeira seja pela valorização da vida. Que a gente caminhe e leve essa mensagem para quem estiver numa cama, para quem estiver triste, que leve, vale a pena, apesar de qualquer coisa, vale a pena viver. Vale a pena, porque viver é a melhor opção. Então a gente vai caminhar para valorizar a vida, para convidar, para mostrar que é muito importante nós valorizarmos a nossa vida, não importa como ela esteja. Se a gente quando faz o autocura, um dos passos da autocura é trabalhar o físico, o corpo físico. Não é para ficar malhado, sarado, lindo, maravilhoso como eu, não precisa disso. Mas é para a gente sair de dentro, sair da casca e ir para fora, né? A gente sabe que vários estudos são feitos quando a gente faz atividade física. Por que a gente fica feliz? Porque são excretados hormônios que trazem a gente bem-estar, alegria. Então, por que a gente vai caminhar ou correr até um hospital? Porque a gente vai chegar lá adrenalizado de coisa boa. Suado, mas adrenalizado de coisa boa. Então, a gente vai chegar, a espiritualidade falou isso pra gente, a gente vai chegar lá com uma vibração muito positiva. E a gente sabe que a vibração, ela é capaz de impregnar e de tocar os corações. Então, depois que a gente acabar, quem quiser, depois a gente vai fazer a encomenda das camisas, tem baby look, tem GGG, e aí depois a gente conversa lá, o Miloche que vai anotar o nome das pessoas que vão querer a camisa, já tem um grupo que já pediu, vai falar de tamanho, aí a camisa vai ser R$35. Pronto. É uma camisa para corrida. Então, depois, com mais dúvidas, a gente vai fazer um folder. Perguntem pra gente, pro Marcelo, pro Remo, pra mim. Podem perguntar e a gente vai, em breve, programar nossa primeira caminhada pela valorização da vida. Então, estão todos convidados. E olha só, não é só pro GECAT, tá? É para fora do GECAT também, para conhecidos. É uma coisa que a gente quer agregar, trazer para que todos trabalhem nesse projeto pela valorização da vida. E agora a gente vai, agora é contigo. Pessoal, queria encerrar então pela valorização da vida, falar de valorização das vidas. Por quê? Porque como eu sou personal trainer do espírito, não sou tanto da matéria, raciocinando aqui sobre a palestra do Sidney, naqueles 24 itens que o André Luiz nos disse, se nós cumprirmos 6 deles por encarnação, precisaremos de 4 encarnações. Numa média de 250 anos, entre nascer e desencarnar e renascer, nós nos próximos 1000 anos completaremos os 24 itens aqui que o André Luiz nos deu. Então vamos nos preparar, valorizando a vida, porque nós temos várias vidas para valorizarmos, para podermos cumprir e alcançar a paz íntima que Jesus nos pede no seu Evangelho.